Olá, meu nome é Marta Dantas e eu falarei sobre genealogia. A genealogia é uma ciência voltada para a pesquisa da história das famílias, da origem e evolução. Não são só nomes, são as histórias de cada um dos antepassados e que conseguiram chegar até você. Existe toda uma construção do seu eu que é influenciado por cada um desses personagens, de padrões de épocas, do contexto histórico. Cada situação acaba formando você. E por que você escolhe determinada pessoa para gostar, determinada profissão para seguir? Por que aquela voz te irrita? Por que aquela pessoa te ilumina? Tudo isso existe um inconsciente familiar. Um inconsciente familiar que vem de gerações em gerações. E quando você constrói essa sua genealogia com toda essa pesquisa que você conseguir de diversas formas, você está indo num mergulho de um autoconhecimento profundo, não só seu, mas também dos seus parentes que estão vivos e os parentes que já faleceram. Os sobrenomes antigamente eram utilizados somente por reis e nobres, mas na Baixa Idade Média ele começou a ser utilizado para a identificação das pessoas do povo. Esses sobrenomes vinham de ofícios, habilidades, lugares, plantas, animais, toda forma de identificação. Os sobrenomes identificam não só características físicas, mas também comportamentos semelhantes. Por exemplo, primos que têm mesmas doenças, mesmas manias, primos que não se veem há anos e quando você vê tem o mesmo problema físico. São hereditários. E atitudes, isso tudo faz parte do inconsciente familiar. Escolhas são influenciadas sim pela sua história, da sua família. Então existem escolhas mais profundas que o marketing deveria pesquisar, que vêm do inconsciente familiar. Existem dois tipos de árvore genealógica: a de ascendentes ou de costados, que o interessado parte de um nome e vai acrescentando os antepassados, e as de descendentes ou de geração. Você escolhe um membro distante e procura os descendentes até chegar na geração atual. A revista genealógica brasileira, antigamente eles faziam algumas pessoas a genealogia e publicavam nas revistas genealógicas. Então procure essas revistas, eu vou ensinar como chegar nessas revistas. Eu tive a sorte de achar um antepassado que ajudou Dom Pedro a fazer a independência do Brasil. É muito interessante descobrir uma coisa dessa. Pegue a certidão de nascimento de seus pais, é por aí que você vai começar. A sua certidão de nascimento é a dos seus pais. Comece a anotar. Existe um desenho de fundo, que esse desenho será encontrado também no Family Search. Pegue esse desenho e comece a escrever seu nome, data de nascimento, local de nascimento, nome do seu pai completo, local de nascimento, e todas as informações que você obter de cada um. Nas certidões você encontra muita coisa. Entreviste os parentes e anote todas as informações. Todas. Por mais que você ache que, não, isso é muito exagero. Antes, se alguém me falasse que um antepassado meu ajudou Dom Pedro, eu ia ficar rindo da cara da pessoa. Mas, de repente, você se depara com uma situação dessa, real, comprovada. Procure todo tipo de documento: identidade, CPF, certidão de nascimento, casamento, óbito, cartas, revistas, tudo que você tiver em casa, que por acaso seus antepassados guardaram, livros de anotações e de notas, diários, álbuns de fotografias. Alguns anotavam os nomes atrás das fotografias ou no passepartout, que é uma moldura da fotografia.
Crie um grupo de WhatsApp da sua família e troque informações com ele. Procure grupos no Facebook. Às vezes você encontra grupos no Facebook da sua família, sobrenomes que estão lá trocando fotos, informações de quem foi, o que fez. Isso é muito interessante. Aqui nesse slide eu encontro um álbum de fotografia antigo, que pertence ao primo do meu pai, e também um caderno de notas e datas, que foi do João Dantas Itapicuru, o antepassado. Nesse é o álbum de família aberto, né, onde as pessoas escreviam quem era cada um. E para ajudar, não só a foto, mas você vê o estilo de época, a roupa, né? Tipo físico, tudo isso te passa um cuidado, uma informação, aspecto da postura, da indumentária e tudo mais. Procure descobrir se alguém da família já fez a pesquisa genealógica. Muitos se interessam por isso. Procure os nomes de solteiras e mudanças nos nomes, inclusive dos homens. Porque no Brasil, no tempo de Dom Pedro, as pessoas trocavam os nomes e colocavam, em homenagem ao Brasil, nomes brasileiros, como, por exemplo, Itapicuru, Pitanga. Esses nomes acabam sendo utilizados para reforçar o espírito nacionalista. Esse foi um levantamento realizado por genealogistas, na minha família, é claro. Procure na internet tudo que você encontrar e eu vou ajudar nessa busca, na busca pela internet. Algumas vezes existem sites com a genealogia da sua família, não só no Family Search, no Geni também e outros, mas existem blogs de famílias. O Family Search, eu gostei muito dele. Por quê? Ele é uma ferramenta muito intuitiva e ele vasculha a internet procurando também os documentos, as certidões, nascimento, óbito, batizado, casamento. E aí você comprova, por exemplo, que o ancestral seu tinha dúvida se nasceu na Itália, na Espanha, e aí você acha a certidão de nascimento. E você consegue, inclusive, pedir a dupla cidadania. Esse é um blog da família Dantas, mas não a Dantas da minha família, é a Dantas Correia. Depois que você procurar tudo da sua casa, dos seus parentes, na troca de WhatsApp, nos grupos das mídias sociais e tudo mais, aí você parte para a pesquisa presencial, né? Em bibliotecas, jornais, revistas, o Dicionário das Famílias Brasileiras e os institutos históricos e tudo mais que você puder pesquisar, cemitério, inclusive, coisas que não estão na internet. Eu vou ajudar muito, pesquisando em jornal, ensinando, por exemplo, como pesquisar no acervo do Globo, como encontrar a missa, e aí você vai saber muito mais sobre cada um. Isso não é somente. Essa pesquisa que eu ensinarei não serve apenas para genealogia. É uma forma ampla nos buscadores no banco de dados. Muitas vezes tem um problema de usabilidade e você não sabe como pesquisar. E essa será a minha proposta: ajudar, ensinar como pesquisar nos bancos de dados. Não só no Google, mas nos bancos de dados. Esse é o Dicionário das Famílias Brasileiras. É um livro que você encontra em sebo, não encontra facilmente, mas interessante se você não utilizar sempre, não for utilizar sempre, porque ele é caro, mesmo no sebo. Você deve ir a uma biblioteca e procure ver os sobrenomes da biblioteca e anote. Às vezes você não quer tanta informação, não precisa ter os 2 volumes em casa e pagar um preço para ter esse dicionário das famílias brasileiras. Você pode encontrá-lo em bibliotecas.
As datas entre gerações normalmente variam entre 15, 20, 30 anos para as mulheres e 20, 25 para homens, até 30 anos também para homens. Então, muitas vezes, os ancestrais, eles homenageavam uns aos outros. Então, por exemplo, na minha família eu vou encontrar José Dantas e João Dantas, tem vários. E aí, quem é esse João Dantas? Quem é esse José Dantas? Você tem que descobrir que pela esposa, né? Quem é essa pessoa, pela data, né? Você vai pesquisar. Faça um rascunho antes de utilizar os sites. Por quê? Às vezes você, como o Family Search emenda, de repente você encontra um ancestral e emenda em outra árvore genealógica de alguém que já criou a genealogia no Family Search. E sem querer você pode estragar a genealogia, né, a árvore genealógica de outra pessoa. Então eu sugiro que você faça um rascunho com todas as informações. O número 1 deveria ou deve ser você ou a parte interessada que você está pesquisando. O número 2, a mãe, o pai, o 3, né? E aí o 4, o 5, o 6 e o 7 são os avós. O 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 são os bisavós. E assim por diante. Faça um rascunho dizendo nome completo, sobrenome, nome completo, nascimento, morte, local de nascimento, falecimento e assim por diante. Todas as informações que você conseguir. Depois vá para a internet. Daí em diante, depois que você colocar no Family Search, você vai entender qual ramo da família você deve pesquisar melhor. Atacar todos ao mesmo tempo é complexo, é difícil, é demorado. Você pode fazer isso? Pode criar vários grupos das suas famílias e por parte de pai, por parte de mãe, avô materno, paterno e assim por diante. E vai colocando, construindo as árvores genealógicas, a sua árvore, por exemplo. Mas é complexo, não é tão simples. Então, depois que você colocar no Family Search, você vai entender qual que você vai conseguir mais informações para descobrir. Não quer dizer que você desista do outro lado, não. Vai criando aos poucos. E quando você conseguir encontrar alguém, você sempre vai guardando e arquivando. Faça um fichário com as informações e coloque 1, seu nome, 2, mãe, 3, pai, 4, e coloque o nome, onde nasceu. Vai arquivando de uma maneira, não só os documentos, mas também informações, imprimindo. Isso é um universo, isso é de um profundo autoconhecimento. É muito interessante. Se você gostou, dê um like, dá um joia, ative o sininho para receber mais informações, que eu farei vários vídeos sobre pesquisa avançada, genealogia. Obrigada!